E ainda, olha, sobre a audiência do ministro da Justiça e as buscas no Amazonas, nós vamos conversar agora com o deputado federal, delegado Pablo, do União Brasil do Amazonas. Bem-vindo, uma boa noite para o senhor. Tudo bem, boa noite a vocês, muito prazer em falar com todos. Deputado... Audiência quente hoje. Deputado, em relação a essas buscas na Amazônia, o desfecho parece estar chegando ao fim e com a confissão aí de um dos suspeitos, quais devem ser os próximos passos do inquérito nos próximos dias aí da investigação? Bem, a questão da identificação de materialidade e autoria é muito importante verificar se há mais participantes, se são esses os únicos suspeitos, se existem outras pessoas envolvidas e se o crime tem qual motivação. Até para que a gente não politize a questão, como foi falado muito aqui pelos que me antecederam, e trate o caso como um crime que aconteceu, e não como mártir político. Afinal de contas, eu participei da reunião hoje, vi alguns parlamentares de esquerda falando em desaparecimento dessas pessoas e que isso era um grande problema, mas nós temos mais de 80 mil desaparecidos no Brasil, deles 30 mil crianças, eu não vejo ninguém falar nada sobre isso. Então, tentam politizar um fato que aconteceu, um crime, e que demanda uma investigação apurada da Polícia Federal, da qual eu pertenci por 14 anos. Agora, deputado, inclusive, já recebemos aqui a informação de que em instantes teremos o início da entrevista coletiva que será dada pelas autoridades em Manaus, no Amazonas, com mais informações sobre esse caso. Estamos de olho, a qualquer momento a gente pode voltar aqui com outras informações dessa entrevista coletiva, mas queria saber do senhor, enquanto isso, deputado, se o senhor imagina que são necessárias providências, até no campo do legislativo, até decisões do Congresso Nacional para tentar aumentar a segurança nessa região do país. Afinal de contas, de tudo que a gente vem acompanhando, a sensação que fica é que é uma terra sem lei, né? Ela está sendo tratada ali como uma região com regras à parte, como se fosse um mundo paralelo ali regido pelas organizações criminosas que atuam naquela região. Será que não são necessárias medidas do Congresso para ampliar a segurança na região? Peço que o senhor grave a pergunta, deputado, porque agora começou a entrevista coletiva lá em Manaus. Vamos acompanhar ao vivo e daqui a pouco a sequência da nossa conversa. Vamos acompanhar. Federal. O que nós temos a dizer é que agora a nossa investigação ela chega numa outra etapa, uma nova etapa, então, que se inicia, porque ontem à noite nós conseguimos aí que o primeiro preso, nesse caso, conhecido por Pelado, o senhor Amarildo, ele voluntariamente, no final da noite, resolveu confessar a prática criminosa. Durante a confissão da prática criminosa, perante delegados de Polícia Federal, delegado de Polícia Civil, a força-tarefa que nós estamos realizando, ele narra com detalhes o crime realizado e aponta o local onde havia enterrado os corpos. Se compromete a conosco hoje ir até o local, apontar o local para que a gente então pudesse confirmar a existência desses corpos lá enterrados. Nós então saímos logo cedo em direção ao local, nossas equipes, juntamente com ele, como algumas imagens puderam captar na saída da delegacia de Atalaia do Norte. O representante do Ministério Público da Atalaia também se fez presente e lá houve uma demora por dois motivos. Primeiro, porque nós realizamos uma reconstituição do crime. Então, foi realizada toda a reconstituição do crime com autorização judicial, devidamente filmada. E depois nós fomos até o local onde ele anunciou que havia enterrado os corpos e também o local onde ele comunica que havia escondido a embarcação. Ele afundou a embarcação, como as investigações elas estavam nos mostrando. Então, um local de dificílimo acesso, eu vou mostrar para os senhores aqui nas imagens. Em relação, deixa eu só ver qual é aqui em relação ao ponto onde nós encontramos, deixa eu ver se é essa imagem que vai aparecer aqui, exatamente essa. Em relação ao ponto onde ocorreu o evento e onde nós aqui, né? Aqui foi o local, então, onde o evento aconteceu, o evento criminoso aconteceu, onde nós encontramos os pertences pessoais e a localização aqui, do local, então, onde nós encontramos hoje os corpos enterrados, estão aqui, 3,1 quilômetros mata dentro, um local de dificílimo acesso, como vocês podem observar, e aí demorou demais, um local onde, para você ingressar ali com embarcação, tem que ser muito pequena,
demorou bastante para a equipe chegar até o local. No local foram feitas escavações, ainda estão sendo dadas. É um local onde a gente não tem contato telefônico com os nossos policiais, todas as forças estão presentes lá. Então, um agente da Polícia Federal teve que sair do local para me comunicar que foram encontrados realmente remanescentes lá humanos, e aí a escavação continua, tá? Mas já há remanescentes humanos ali que foram encontrados. A partir de agora, então, nós passamos nessa nova etapa, a fase de identificação desses remanescentes humanos que estão sendo coletados com a maior dignidade, visando preservar também a cadeia de custódia de provas, super importante. Esses remanescentes humanos serão encaminhados amanhã para o nosso Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal em Brasília, onde será realizado, então, essa identificação desses remanescentes humanos. Essa identificação ela é realizada com toda a metodologia internacional que é adotada e reconhecida, inclusive pela Interpol, sendo que o Reino Unido ele é integrante da Interpol. Nossa ideia, em sendo comprovado que esses remanescentes humanos realmente eles são relacionados ao Dom Philips e ao Bruno Pereira, nós vamos restituir o mais breve possível à família. Então esse é o trabalho que vai ser realizado pela perícia a partir de agora. Ela vai descobrir então a causa da morte, as circunstâncias do crime, obviamente aliado com a investigação que ainda está em andamento em caráter sigiloso. Nós ainda estamos na parte investigativa realizando diligências e novas prisões devem ocorrer a qualquer instante. Nós estamos avançando bastante, afinal de contas são só 10 dias desde o acontecimento dos fatos em que todas as forças estão unidas, integradas, trabalhando incansavelmente, de forma ininterrupta, para o esclarecimento desse caso. Então, foi um avanço significativo de todas as forças. Eu quero aproveitar aqui e já agradecer à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, que não poupou esforços também, junto com a Polícia Militar, os bombeiros estiveram conosco. Agradecer a Marinha pelo trabalho, o Hercúleo lá conosco também, desde o primeiro momento, o Exército, e não posso também deixar de destacar a agilidade com que a Justiça Estadual e o Ministério Público Estadual estiveram conosco nesse caso. Então, todo esse trabalho de todos esses órgãos foi fundamental para que a gente pudesse avançar, eu repito, de forma significativa, célere, com muita técnica. Afinal de contas, nós não podemos pensar em trabalhar com ouvir dizer, a gente tem que ter provas para que não sejam refutadas ao final. A gente quer realmente que as pessoas que praticaram esse crime de forma bárbara sejam comprovadas, sejam condenadas, né, e respondam pelos atos praticados, e para isso a Polícia Federal, então, ela tem que agir de forma técnica, como sempre agiu, de forma imparcial, como sempre agiu, buscando, então, trazer seguras para que eles sejam condenados, tá? Vou passar a palavra, então, às demais forças que nos auxiliaram, e ressalto, né, aqui não há nenhuma agência aqui que agiu sozinha, não há nenhum protagonismo. Todos nós, desde o início, estamos muito unidos, integrados, informando vocês por notas oficiais para evitar qualquer tipo de informação truncada, como a gente viu acontecer, mas nós sempre nos comunicamos oficialmente, como nós informamos na primeira coletiva, informamos que casos excepcionais, com o avanço da investigação... Então, um trecho importante da entrevista coletiva concedida pelo superintendente da Polícia Federal do Amazonas, Eduardo Fonte, uma informação importante para você que acompanha o jornal Jovem Pan. O principal suspeito de envolvimento na morte de Dom Philips e Bruno Pereira confessou o crime à polícia. O delegado trouxe ali detalhes de tudo que aconteceu nas últimas horas. Amarildo confessou o crime e aí hoje pela manhã levou os agentes da Polícia Federal até o local onde foram enterrados os dois corpos. Como detalhou o delegado, um local de difícil acesso, essas buscas demoraram. Os corpos foram localizados 3 quilômetros mata adentro, numa região em que até há dificuldades de comunicação, não há sinal telefônico. Segundo o delegado, isso dificultou até a comunicação entre os próprios policiais federais. Mas aí, depois de um longo trabalho, ao longo dessa quarta-feira, chegou a confirmação de que foram encontrados restos mortais naquela região apontada por um dos homens, por um dos possíveis assassinos, o suspeito Amarildo. Agora começa o trabalho de identificação, serão feitos exames
vem aí o trabalho de perícia para saber se de fato haverá a confirmação de que esses restos mortais encontrados hoje são de Dom Philips e de Bruno. Agora a família fica no aguardo dessa confirmação e também ficamos no aguardo para saber se há as causas desse crime. O próprio delegado ressaltou que esse ainda é um ponto de interrogação. Na investigação ainda não estão claras as causas do crime. Isso tudo vai ser levantado ao longo dos próximos dias, das próximas horas. E também é possível ainda que haja novas prisões. O delegado levanta essa possibilidade e diz que mais suspeitos de participação nesse crime podem ser presos nos próximos dias. Seguimos acompanhando essa entrevista coletiva que continua lá em Manaus, no Amazonas. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Mas agora recebemos mais uma vez o delegado federal, delegado Pablo, do União Brasil, do Amazonas, que é justamente delegado da Polícia Federal, né, deputado? E estava conosco aqui antes conversando sobre tudo que está acontecendo. E vem aí então a notícia que não gostaríamos de trazer, né, deputado, mas a confirmação que virá nas próximas horas depois do exame da perícia, né? Não sabemos ainda de quem são esses restos mortais, mas tudo leva a crer que, de fato, Dom Philips e Bruno Pereira foram assassinados e agora resta saber as causas desse crime. Deputado. É verdade, a Polícia Federal mostra um trabalho exemplar junto com outras forças de segurança, como pontuado pelo superintendente Eduardo Fontes, em apenas 10 dias, numa região muito difícil, muito complexa. A gente fala da Amazônia Legal, uma região ali que é fronteira com o Peru, uma região que tem narcotráfico, que tem piratas nos rios, uma região muito perigosa e muito complexa. Por isso que até o presidente Bolsonaro, quando citou o assunto, falou que é complicado que duas pessoas partam para uma região tão desolada do Brasil, assim, sem comunicar às autoridades, sem um preparo, sem um planejamento, sem uma segurança devida, e é um risco que essas vidas foram colocadas, e a gente vê a atuação das forças de segurança num período curto, em apenas 10 dias, conseguindo identificar os possíveis criminosos e também o desfecho do caso em relação às vítimas. Agradecemos então a entrevista com o deputado federal delegado Pablo, do União Brasil do Amazonas. Muito obrigada pela sua participação essa noite aqui no Jornal Jovem Pan. Um abraço, turma toda minha. Nós vamos chamar logo os nossos comentaristas novamente. Cristina, a gente sabe que essa região lá do Amazonas é muito difícil o acesso, é uma região complicada. A gente viu aí a fala do superintendente da polícia explicando essas razões, os motivos de dificuldade para acessar realmente, para chegar nesse local. Agora, como seria possível manter essa região aí mais segura, pouco mais segura de crimes, a madeira, o garimpo ilegal, que acontece com uma constância muito grande lá nessa região e já há algum tempo, com um desenvolvimento sustentável naquela região amazônica? É possível? Olha, parte da resposta acho que está na sua própria pergunta, Cláudia, o desenvolvimento sustentável. O problema é que essa oposição histérica que fica aqui no Twitter agora dizendo, pelo amor de Deus, chamar de matéria orgânica, de material biológico, de remanescentes humanos, isso aqui é linguagem de polícia. Quem nunca ouviu um policial falar em óbito em vez de falar em morte? Eles usam um linguajar todo próprio. A gente viu o delegado da Polícia Federal ali de novo, na entrevista coletiva ao vivo, falando em remanescentes humanos. Queriam que dissesse o quê? Encontrar um pedaço de um braço? Um pedaço de determinado órgão? As pessoas parecem que não raciocinam. Então, se a gente... Essa oposição histérica que fica tentando lacrar em cima de uma tragédia desse tamanho, não percebe a necessidade de se promover o desenvolvimento humano. É o que o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, agora nosso colega aqui de comentários na Jovem Pan, diz sempre, enquanto não se investir no povo da Amazônia, jamais vai se reduzir a criminalidade na Amazônia. São 25 milhões de pessoas à mercê dos governos, décadas e décadas de descaso com essas pessoas. Elas não têm emprego, elas são sujeitas a todo tipo de criminalidade, e vou acrescentar uma informação que nunca dizem, criminosos estrangeiros dentro da Amazônia, franceses, alemães, americanos, ali há tráfico de animais, a gente sabe disso. Então, realmente precisa de um investimento dando mais qualidade de vida para a população do Amazonas, para que a própria população ajude a fiscalizar seu território e não ajude a canibalizar esse território. É desenvolvimento humano, sim, a saída. Vamos voltar a acompanhar a entrevista coletiva em Manaus. Como falei na primeira entrevista coletiva, quando foi perguntado
quanto tempo durariam as buscas, e eu respondi que durariam o tempo que fosse necessário. E assim permanecemos e ainda estamos na ação. No período em que nós estávamos atuando, nós reforçamos a equipe lá com mais mergulhadores, à medida que esse componente, né, integrado com todas as demais forças, ele deu a capacidade para essa força-tarefa de fazer varreduras em todos os ambientes, na terra, na água, nas profundezas, de maneira que os indícios eles foram sendo organizados e o trabalho, através da Polícia Judiciária, foi sendo direcionado de forma adequada. Estamos ainda no terreno, em apoio às demais forças, e, mais uma vez, salientar que a integração foi o que trouxe esse resultado fantástico e de forma recorde, né? Nós tivemos aí, o ambiente é extremamente inóspito, as dificuldades são imensas, mas a conjugação de esforços de todas as forças estaduais e federais, à medida que os dias foram passando, nos mostrou que a integração, sem dúvida, é o carro-chefe que conduz ao objetivo de forma muito rápida. Então, muito obrigado a todos. Duraremos na ação ainda o tempo que for necessário para a finalização da investigação. Então, mais um trecho da entrevista coletiva que acontece nesta noite em Manaus, no Amazonas, com mais detalhes da elucidação ou do caso dos desaparecimentos e das possíveis mortes de Dom Phillips e Bruno Pereira. Agora, Rodrigo Constantino, o que a gente via na própria fala do agente que acompanhávamos aí é que há uma dificuldade muito grande nesse trabalho, né? Todos eles ressaltavam a todo momento a dificuldade nesse trabalho de buscas. Víamos até nas imagens, né, que é uma região de difícil acesso, né? O suspeito, que está aí na tela, inclusive, indicou aos policiais o local exato onde os corpos foram enterrados, e é uma região de mata fechada, cercada por rios também, né? Os deslocamentos naquela região são feitos de forma fluvial, são feitos por água, né? Com o apoio de embarcações que vimos ali também. Então, tudo isso dificultou muito o trabalho dos agentes, e era nesse tom que falavam ali os porta-vozes que acompanhávamos. Qual a sua avaliação, Constantino, do trabalho que foi feito, não só pela Polícia Federal, mas também por todos os outros agentes envolvidos nessas buscas, Constantino? Olha, Brown, não dá para concluir nada diferente de que o trabalho foi impressionante, né? Realmente eles chegaram a um resultado, ao que tudo indica, já definindo quem foram realmente os responsáveis, de maneira bem rápida. Isso não é sequer a realidade do Brasil cosmopolita, ainda mais numa região inóspita que serve para lembrar, né, a garotada que não entende direito o que é floresta, acha que é um mundo de Avatar, e, na verdade, é um ambiente bastante hostil. É isso mesmo que você descreveu. Então, não fosse uma comoção nacional, quiçá internacional, né, por conta do envolvimento de um jornalista estrangeiro, inglês, né, a gente pode apenas imaginar que isso não teria chegado a essa conclusão dessa maneira tão rápida. Isso envolveu a mobilização de muitos recursos, de muita gente nessas investigações, né? Isso não é normal, porque se o Brasil tivesse esse efetivo todo para usar em tudo que é investigação, não haveria tantos casos de desaparecimento ou homicídio sem a devida solução. Sobre a questão do que fazer para essa região, eu vou acompanhar o que a Cris já disse, mas quero recomendar também uma coluna na Gazeta do Povo do Leonardo Coutinho, que fala exatamente sobre isso, citando desde os tempos de Euclides da Cunha, e conclui: a ausência do Estado, combinada com o ilusionismo do ambientalismo ongueiro, é o pano de fundo da tragédia. Enquanto isso não mudar, a Amazônia e os amazônidas seguirão à margem da história.